Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil e hoje vamos esclarecer todos os mitos à volta da bebida mais popular do mundo, logo a seguir à água. Curiosamente, não é o café, é o chá. Por isso mesmo, prepare uma boa chávena de chá para acompanhar a nossa conversa às 2 da tarde com a ajuda dos nossos convidados. Para já começamos, como sempre, com as notícias positivas, hoje com a assinatura da dietista Patrícia Almeida Nunes. Muito bem-vindo à nossa Sociedade Civil. Hoje aqui em versão comentadora de notícias e é curioso porque estava a dizer que vamos esclarecer uma série de mitos acerca do chá e é isso precisamente que a Patrícia pretende com o seu livro, editado pela Esfera dos Livros, uma especialista em nutrição no supermercado. O que quer dizer que, no fundo, a Patrícia vai-nos resolver aquele eterno dilema que é como é que eu realmente consigo fazer compras saudáveis, sustentáveis, quando vou sozinha ao supermercado. Agora já não vamos sozinhas. Não, o guia, eu chamo mais, em vez de livro, chamo mais um guia, porque de facto pelos corredores dos supermercados vamos desvendando todos aqueles enigmas que podem surgir ao consumidor, as frases típicas, a lista dos ingredientes, o que é que querem dizer os rótulos, quando tem algum problema de saúde mais dirigido, por exemplo, uma questão do excesso de peso, em cada corredor, o que é que devem olhar para o rótulo, como é que podem selecionar iogurtes, tostas, bolachas e todas, é um guia muito pormenorizado, que ajuda a fazer... muito prático, não é? Ajuda a fazer umas escolhas muito acertadas, saudáveis, como a Fernanda disse, mas também muito a ver com a questão económica. Portanto, sempre dando uma dica do que é que nós podemos obter dentro destes alimentos, tendo sempre a questão da economia presente. Sem dúvida. Portanto, aqui fica esta sugestão também, uma ajuda para saber fazer compras inteligentes e desmistificar também uma série de ideias, até porque a Patrícia ajuda-nos a ler de uma forma muito mais prática os rótulos que muitas vezes trazem N informação que não é muito perceptível. Portanto... É um bocadinho, se calhar, poderá nos levar ao engano. Engano não, porque a informação que está contida em todos os alimentos é uma informação... não ser bem apreendida, nós não é? temos que aprender a saber a informação que lá está e, portanto, é um guia que ajuda nesse campo muito generalista e que por vezes deixa o consumidor muito confuso e, portanto, aqui terá todas as dicas para fazer uma escolha acertada de acordo com o objetivo que será a nossa compra. E isto, Patrícia, no fundo reuniu uma série de dúvidas que também os seus próprios pacientes têm, não é? E no fundo todos nós. Claro. Foi um bocadinho aquilo que me levou a convite também da Esfera, mas... algo que eu já vinha tomando notas da minha atividade clínica, não é? Todas aquelas dúvidas que muitas pessoas têm, que iogurtes é que eu devo escolher, tenho colesterol, que tipo de cereais é que eu posso escolher. Posso ter chá todos os dias, não é? Também, porque também tem um capítulo de chá, café e laranjada? Não. Laranjada é mais na questão dos sumos e dos refrigerantes. Portanto, é mesmo um guia por todos os corredores de supermercado e que tenta abarcar todos aqueles produtos que fazem parte das nossas compras. Muito bem, muito obrigada. É uma boa notícia para todos aqueles que precisam de um auxiliar para fazer compras mais inteligentes, mas não queríamos deixar, Patrícia, de também desafiar, até porque é sempre um desafio que lançamos às pessoas que aqui vêm, escolher pelo menos 3 notícias positivas. Conseguiu encontrá-las e a primeira delas tem a ver também com um dos parceiros da sociedade civil. A União das Misericórdias Portuguesas e a PT fizeram agora uma parceria e promovem um serviço de teleassistência que eu acho que é muito urgente, não é? Eu acho que é muito urgente, face às notícias das últimas semanas. Eu acho que é uma mais-valia e os idosos, principalmente aqueles que vivem sozinhos e que se sentem totalmente desprotegidos e provavelmente têm muitas dificuldades em chegar ao telefone e marcar provavelmente números porque têm falta de visão, entre outras situações que comprometem a sua mobilidade. Este tipo de assistência eu acho que é uma mais-valia e esperemos que seja apenas a rampa de lançamento. A Cruz Vermelha Portuguesa também tem, mas isto é um projeto da Amadora, mas que se estenda de facto de norte a sul do nosso país, porque os idosos bem merecem. Exato, e este telefone, como se vê, não sei se será
exatamente este o modelo, mas é muito semelhante. Tem um botão de emergência no fixo, por assim dizer, e há um aparelho que pode andar ao pescoço do idoso, isto para não só situações de urgência em casa, mas o da Cruz Vermelha, por exemplo, serve muito para pessoas que sofram de doença de Alzheimer, no sentido de se sentirem perdidos ou desorientados. É só o primeiro botão. E do outro lado atende sempre uma equipa que está preparada para receber estas chamadas de idosos, tem uma equipa treinada para isso, e que depois todas as situações que são, vá lá, emergentes serão conduzidas para o INEM e, portanto, terá uma ajuda muito mais célere. Muito bem, esta é a primeira boa notícia. Há também uma notícia que nos dá conta que, e curiosamente ontem tivemos aqui a responsável por um prémio que visa promover as engenharias no seu todo, e a nossa convidada da Universidade Católica dizia-nos precisamente que os cursos de engenharia têm muita saída e muita procura lá fora. E o que é certo é que há uma cidade alemã que quer contratar portugueses, nomeadamente engenheiros. Eu confesso, o meu alemão é zero, portanto eu recuso-me a dizer o nome desta cidade, sei que tem 37 mil habitantes e fica a 3 horas de avião de Lisboa. Claro. Não, eu acho que é uma mais-valia, ainda por cima face ao panorama nacional, não é? Com o desemprego e com todas aquelas notícias negativistas, eu acho que os jovens têm aqui, jovens e não jovens, mas provavelmente poderão, fica perto de Lisboa, portanto, como a Fernanda disse, a 3 horas. Mas eu confesso que a 3 horas ia mais depressa para Cabo Verde. Também, mas se calhar não iríamos ter, esta promoção em termos de trabalho e conseguir desempenhar. Sim, isso é verdade. Importante é perceber onde é que estão agora neste momento. E eu acho que é uma mais-valia, acho que é uma rampa de lançamento para algo muito, muito positivo, ainda por cima os alemães que nos controlam tanto e nos têm posto aqui um bocadinho com tantas metas, eu acho que é uma mais-valia trabalharem com um grupo de portugueses, ainda por cima engenheiros e penso que arquitetos também. Acho que é uma notícia muito, muito positiva. São empresas que, obviamente, e nós já fizemos aqui um programa sobre os cuidados a ter quando vamos trabalhar para o espaço europeu, apesar de ser na Europa, continuamos a deixar dicas para os cuidados a ter, e depois perceber que tipo de regalia é que estas empresas podem oferecer, e muitas destas empresas oferecem o curso de alemão, para pessoas como eu, falam muito do latim, mas nada de alemão, ajudam a encontrar casa, emprego para o cônjuge, escolas para os filhos, portanto uma série de regalias. Eles estão mesmo uma envolvência total, claro. Eu acho que sim. Isso nos quem não tiver medo de emigrar ou quem achar que é uma opção, nós já fizemos um programa sobre essa matéria, aqui fica esta sugestão, qualquer coisa, Raul. Lamento, o meu alemão de facto não chega a tanto. Estou mais no russo hoje em dia. Primeiras consultas de candidatos a transplantes hepáticos pediátricos começam amanhã em Coimbra. Excelente notícia, eu acho que é de facto uma excelente notícia, portanto acho que é uma situação que tem que ser de facto, ainda bem que começou rapidamente face ao interregno que houve e que levou que muitas das crianças fossem transplantadas para a vizinha Espanha, não é? Vão começar as consultas e esperemos que tudo seja enquadrado para que rapidamente os transplantes sejam iniciados com todas as condições que serão devidas, porque salvam vidas, não é? Sem dúvida. E deixa-me fazer uma nota paralela a esta boa notícia. Por esta razão também é preciso ajudarmos a Casa da Acreditar a construir e a consolidar-se na zona de Coimbra. A de Lisboa já funciona, agora estamos a angariar fundos para a de Coimbra, portanto já sabe, a Acreditar a Associação de Pais e Amigos da Criança com Cancro, e estas casas servem de apoio às unidades hospitalares para todas as famílias que não tenham condições para se instalar perto das suas crianças quando estão internadas. Portanto, é uma nota também, a campanha de angariação de fundos prossegue, é só ligar para Acreditar e perguntar qual é o nível. Acho que é muito fácil, eu de momento não o tenho aqui, mas todas as ajudas são bem-vindas. Patrícia, a sua opinião sobre o chá, já agora, para me dar aqui um mote de conversa? Eu acho que é uma excelente alternativa ao consumo de água. E para quem não gosta de água, não é? Para quem não gosta de água, não gosta de beber água. E acho que deve fazer parte dos hábitos alimentares saudáveis. Alguns têm umas características que devem ser ponderadas, por exemplo, alguns têm um teor de cafeína similar ao café. Podem ser estimulantes, mas eu penso que agora relaxantes. Irão ser desmistificados dentro daquelas coisas dos mitos e são uma mais-valia no hábito. Sem dúvida. Patrícia, foi um prazer tê-la aqui. Muito sucesso para este guia, a verdade sobre os alimentos que comemos e a ajuda de uma especialista, mesmo que seja em livro, vem sempre a calhar, uma especialista em nutrição que esteve connosco também através da nossa parceria com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Muito obrigada, Patrícia. Sucesso para este livro. E nós vamos então falar do chá, esta bebida verdadeiramente
mística. Isto porque há uma série de mitos ligados a esta água quente com umas folhinhas em cima. Reza a lenda que foi assim que começou o consumo de chá. Já lhe vamos contar esta história. Vamos também, com a ajuda dos nossos convidados, até à única plantação de chá na Europa que fica na belíssima ilha de São Miguel. Se ainda não tem planos para este verão, por que não visitar a plantação da Gorriana? Porque é por aí que vamos começar. Vamos começar com o convidado que vem de mais longe, vem precisamente de São Miguel. Hermano Mota pertence à Confraria Atlântica do Chá. Muito obrigada por estar hoje aqui connosco e obrigada por ter vindo diretamente de São Miguel. Eu confesso, aliás, confessei mesmo antes de começar o nosso programa, o fascínio que tenho pela zona de São Miguel e especificamente pelas plantações da Gorriana, e é curioso como é que este nicho, no meio do nosso mar, sobreviveu quando todas as plantações de chá da Europa desapareceram. Ela sobrevive porque, entretanto, aí na década de 20, há um comendador Jaime Intz que instalou lá uma produção de energia elétrica, enquanto as outras fábricas estavam na energia de vapor, porque, entretanto, a energia elétrica só em 73 é que, enfim, que é fornecida em toda a ilha. Ele teve a oportunidade de mecanizar um bocadinho mais a produção de chá, o tratamento da folha, verdadeiramente. E porquê é que, na sua perspectiva, o chá continua a dar nos Açores? Eu julgo que a família que detém a Gorriana pensa chá. Não pensa viajar. Ela não tem massa cinzenta, tem massa feita de chá. Chá. Não tem Rolls Royce à mistura nem nada. Daí que tem sido uma dedicação, enfim, respeitar os investimentos, enfim, de 5 gerações. Tem que se amar o chá. Pois, é uma questão de amor. Sem dúvida. E porquê da existência de uma confraria? A confraria, verdadeiramente na base da Confraria Atlântica de Chá, estão, enfim, açorianos, radicados no continente, é certo, mas que, enfim, nós açorianos, somos uns consumidores de chá, enfim, de quantidade de chá. Bebe-se muito chá nos Açores. Viciados em chá? No bom sentido. Também é um vício. Também é um vício, tal como o café ou de qualquer. Daí, e também o aspecto que é a única plantação na Europa, nos Açores que se faz chá e tal. E então houve um grupo de açorianos radicados, sobretudo ali no norte, na zona onde também julgo que se bebe muito chá, mais do que aqui para a parte sul. Os meus bebem menos chá. Daí que, enfim, nasceu essa ideia de conversa de café. Exatamente, que neste caso é conversa de chá e não ser apenas o chá das 5, hoje é um chá das 2, até porque de facto, eu confesso, sou terrivelmente viciada, no bom sentido, em chá e qualquer hora é uma boa hora para beber chá, seja ele quente ou frio. Também vamos perceber se um chá frio ainda é considerado um chá. Connosco temos a nutricionista Helena Cid, pertence à Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Olá, Helena, bem-vinda. Sei que também é fã desta bebida, não é? Adoro. Quanto mais estudo, mais gosto. Pois é, e quanto mais se bebe também, não é? Mais se bebe, mais se gosta de chá. Há uma série de mitos e nós já temos uma reportagem preparada só sobre os mitos. Mas, no fundo, nós muitas vezes chamamos chá àquilo que não é um chá. Não é chá, não é verdade. Chá vem de uma planta que se chama Camellia sinensis, que é a tal planta que existe nos Açores, que há produção, e especialmente no Oriente e na zona da Índia, onde há grandes plantações. É uma planta que depois dá origem aos vários tipos de chá, ao chá verde, ao chá preto, ao chá branco. Mas o que nós consumimos em Portugal, que muitas vezes chamamos chá, são as infusões de ervas, a camomila, da erva cidreira, da tília. Isso são infusões de determinadas ervas. Chá é dessa planta da Camellia sinensis. Que depois tem variantes. Eu digo isto porque este fim de semana estive numa casa de chá com 50 e muitas ofertas, não é? Exatamente. E eu tentei, é espetacular de uma planta conseguirmos obter tanta variedade.
Há diferenças entre as zonas do mundo onde se planta a Camellia sinensis, mas essencialmente as diferenças entre o chá branco, o chá verde e o chá preto. Quando apanhamos a planta do chá, se rapidamente inibirmos as oxidações, obtemos um chá verde. Portanto, rapidamente passamos por vapor e inibir. Se, pelo contrário, deixarmos exposto ao ar ou a determinada temperatura, vão oxidar. É um bocadinho o que se passa com a baga da uva e a passa da uva passa. O chá preto é como se fosse a uva passa. Vai fermentando, oxidando ao longo do tempo. Então, as o branco folhas. Fica aqui pelo meio? Não fica pelo meio. O branco, o que fica pelo meio é o oolong, que nós não somos grandes consumidores em Portugal, há muito pouco chá oolong, que é um chá semi-fermentado. O branco é colhido uma vez por ano e são aquelas folhinhas muito pequenas que nascem, que vão nascendo, que é colhido. É tipo o champanhe do chá, que é muito semelhante ao chá verde. Mas é um chá mais raro, por assim dizer. Exatamente, Daí... e colhido uma vez por ano. E é curioso, quando pensamos em chá, pensamos, acho eu, imediatamente, das duas, uma ou nos Açores ou no Oriente. E por isso mesmo desafiamos também para estar connosco a Fundação Oriente, nosso parceiro aqui no Sociedade Civil, o docente do Instituto de Estudos Orientais da Universidade Católica Portuguesa, é também o comissário para a exposição sobre o chá, que vai inaugurar-se já no próximo mês de junho no Museu do Oriente. João Teles e Cunha, muito obrigado por estar aqui hoje. Fã de chá, de uso. Mais ou menos. Não da bebida, mas do chá. Sim, enquanto estudo, sim. Digamos, é uma paixão que eu tenho há muitos anos. Exatamente foi explotada por uma primeira exposição que fiz para a Fundação Oriente em 1998. Portanto, desde então tenho vindo a fazer estudos que, enfim, têm revelado aspectos um bocado... destruir certos mitos relacionados com o chá, nos quais os portugueses, enfim, também aparecem como, digamos, o papel que Dona Catarina de Bragança terá tido e que, a meu ver, não teve na instituição do que se diz o chá das 5 na Grã-Bretanha, mas que, por tradição, em Portugal, diz que é ela a fundadora. É curioso, portanto, está a dizer que à partida não será bem assim? Não será bem assim. De facto, ela consome chá, sabemos que ela consome chá, mas a introdução do chá das 5 acontece na Inglaterra a meados do século XVIII. E, portanto, ela já estava morta nessa altura, não pode ser a autora. E, digamos, a introdutora é uma camareira da rainha que... Não diga que era açoriana. Isso não, que não era açoriana, mas o pai dela tinha ações da East India Company e, portanto, ela estava interessada em desenvolver o dinheiro, o negócio do pai e, de certa forma, também arranjar uma refeição entre o almoço e o jantar que continuasse a manter, digamos, o ritmo da vida cortesã. Dos vários estudos, várias investigações que tem vindo a fazer, há pelo menos diferentes rituais, enquanto que se calhar hoje em dia no Ocidente, eu confesso, a primeira vez que fui a Londres fiquei muito triste porque estava à espera de uma cerimónia das 5 da tarde e a coisa já é bastante banal, só em alguns salões muito específicos é que ainda há uma cerimónia, um ritual à volta do chá das 5. Pergunto-me se ao Oriente a situação é diferente, porque eu já fui a uma cerimónia de chá oriental e acredito, pelo menos chá na China, e o ritual, já no Japão, peço desculpa, o ritual é uma coisa extraordinária. São horas só para a preparação e depois, obviamente, quase não dá vontade de beber o chá, não é? Pois, exato. Sobretudo se uma pessoa não estiver habituada ao chá verde, que é o que eles dizem matcha, que é o chá verde em pó, que, curiosamente, é o chá que entra na Europa em primeiro lugar. Antes dos chás fermentados, que são uma introdução mais tardia, do finais do século XVII e inícios do século XVIII. Mas tem razão, no Oriente o chá ainda tem uma certa aura em torno do seu consumo, nomeadamente no Japão, onde, curiosamente, digamos, a pessoa que vai compilar a cerimónia do chá no século XVI, que é Senno Ryukyu, está a fazê-lo no momento em que os portugueses chegam ao arquipélago japonês e há pessoas que defendem a teoria que alguns dos gestos
como por exemplo, eu vou fazer, que é o oficiante da cerimónia do chá agarra na taça em baixo e num pano para limpar a taça antes de deitar o pó. Há quem diga que isso é, digamos, uma inspiração retirada da Eucaristia, quando o oficiante agarra no cálice e o limpa. Portanto, digamos que, embora o antepassado da cerimónia japonesa do chá seja efetivamente a China, pode haver, digamos, contribuições portuguesas na codificação que a cerimónia tem no século XVI. Isto vai estar tudo na exposição? Em princípio vai, quer dizer, vão estar os artefactos, mas também vamos ter, ao mesmo tempo, ateliês onde se vai ensinar, por exemplo, como é que se desenvolve a cerimónia do chá, para quem quiser ver, ou como é que se aprecia um chá, como é que se faz um chá. Portanto, para além da exposição, há também estas atividades paralelas para atrair um público mais vasto a uma bebida que, enfim, ainda tem os seus segredos. Muitos segredos, mas à medida que vai sendo de facto estudado e investigado, os segredos vão, no fundo, vão diluindo também com o passar do tempo. Temos connosco Ana Gomes, regressa ao nosso programa, licenciada em Ciências Farmacêuticas, doutorada também em Biotecnologia Alimentar, isto na Universidade Católica Portuguesa no Porto. Olá, Ana, muito bem-vinda de regresso ao nosso programa. Gosta de chá também? Gosto. É do Norte. É do Norte, lá está. É o que diz aqui o Hermínio, o Hermano, peço desculpa. Agora, olhando para a perspectiva alimentar desta bebida, há, de facto, a composição do chá tem ou não tem impacto na nossa saúde? Sim, tem. Olhando efetivamente para a sua composição, e se nós pensarmos que no chá nós temos um conjunto de compostos, alguns dos quais têm vindo a ser alvo de bastantes estudos ao longo destas últimas 3 décadas, porque efetivamente estávamos aqui a dizer que o chá tem um historial tremendo por trás, mas tem sido praticamente, portanto, nestas últimas 3 décadas que o chá tem sido alvo de maior número de estudos científicos e também tem conseguido, ou através da ciência e através da evolução também de muitas das técnicas que neste momento estão ao dispor, temos conseguido caracterizar o chá nas suas diferentes vertentes e olhando para a composição, que foi essa a questão que me colocou, nós temos ali alguns compostos que podem ser bastante interessantes e que têm algum impacto na saúde. O primeiro, e aquele que nós podemos destacar, são efetivamente os antioxidantes, que é o termo que acho que todos nós, de alguma forma ou outra, já ouvimos falar e que aparece muito nos rótulos. Perceber um pouco como é que estes antioxidantes, portanto, que impacto é que eles têm na saúde, é que depois, portanto, poderá ser alvo de grande discussão. No caso do chá, e independentemente de estarmos a falar do chá preto, ou do chá verde, ou do chá branco, nós temos ali as catequinas e as epicatequinas, que parecem 2 chavões, mas são efetivamente os compostos mais importantes e que é a eles que nós podemos atribuir algum impacto, ou nos quais alguns estudos mostram que estes antioxidantes podem ter um papel, portanto, na prevenção de alguns cancros, e também no contributo positivo para a redução do risco de algumas doenças cardiovasculares. Depois, para além dos antioxidantes, eu acho que também é de referir alguns compostos minoritários, nomeadamente alguns minerais, que podem ter aqui também um papel, portanto, até na saúde oral ou inclusivamente na saúde óssea. E, por fim, temos um aminoácido que está neste momento a ser bastante estudado, que é a tianina, e que inclusivamente há uns estudos muito interessantes feitos com o chá dos Açores e que começa a revelar que este composto tem algum impacto no estado de espírito do indivíduo e inclusivamente, portanto, tem um papel, portanto, tem um impacto psicológico,
mas também contribui e parece estar, portanto, porque os estudos ainda não são totalmente conclusivos, mas parece estar portanto, digamos, na origem do efeito relaxante que nós associamos ao chá. Porque ainda que o chá tenha cafeína, não é? Portanto, e temos esse efeito, esse impacto estimulante, nós temos ali um aminoácido, que é um aminoácido não proteico, portanto não faz parte daquele grupo dos 20 aminoácidos que nós conhecemos melhor, mas que é um aminoácido que está intimamente relacionado com os neurotransmissores, ou seja, com a função cerebral. Então vamos começar a ouvir falar mais deste tianina. E vamos começar... Não é da tianina. Não. Portanto, pode haver uma tianina muito simpática. Não, da tianina aminoácido vamos começar a ouvir, certamente, porque inclusivamente até está descrito, e alguns estudos, claro que estes são estudos soltos, Fernanda, e mais uma vez, portanto, alerto sempre para o facto de que ainda não é conclusivo, mas aqueles estudos e sobre os quais nós podemos ter alguma confiança do ponto de vista da evidência científica, aqueles estudos demonstram que, inclusivamente, pode ter algum impacto no controle da tensão arterial, porque esse é um dos pontos de discussão quando se pensa em chá, porque ainda não está de todo concluído, não há os estudos epidemiológicos nem sempre são conclusivos neste sentido, e atangoriza, inclusivamente, portanto, os efeitos nefastos que a cafeína pode desencadear. Claro. Portanto, há aqui um conjunto de vantagens associadas. A grande pergunta é também se haverá desvantagens, ou seja, haverá algum risco de consumo excessivo, e eu queria já começar a distinguir aqui os tipos de chá. Porque chá branco, verde ou preto, portanto, isto sim são chás, mas há muita gente a falar da questão do chá verde e do emagrecimento. Se, afinal, o chá verde emagrece ou não, e se beber chá a mais, a coisa fará bem ou mal. Pois, aí é que, efetivamente, a ciência ainda não conclui totalmente, ainda não há evidências digamos, suficientes para podermos dizer que... Bom, como em tudo na vida, Ana, concordará, e acho que não é? O bom senso impera, não é? Precisamente. Se bebemos 2 litros de água, 2 litros de chá, certamente podemos ter aqui um problema renal. Algum... Sim, sem dúvida, logo por aí começa aí, inclusivamente há outros estudos que depois podem, ou que demonstram, no entanto, uns contrariam outros, que inclusivamente no caso do chá nós podemos ter uma complexação do ferro e, portanto, o ferro, por exemplo, aqui fica menos disponível para poder ser absorvido. No entanto, quando vamos ver o conjunto de estudos que estão disponíveis na literatura científica, chegamos à conclusão de que se o estado geral de saúde do indivíduo, portanto, e se o estado nutricional, digamos assim, do ponto de vista de ferro, portanto, for normal, não há qualquer impacto negativo por parte do consumo de chá. E, inclusivamente, até pode ter alguns benefícios para aqueles doentes com hemocromatose, ou seja, portanto, que têm uma absorção excessiva. Nós aqui até já temos uma telespectadora, pelo menos, que sente que o chá evita o consumo desnecessário de medicamentos, porque o chá, em muitos casos, substitui medicação para apaziguar alguns efeitos secundários. E, de facto, já vamos falar das propriedades calmantes. O que é certo é que se diz que o chá emagrece, que o chá cura doenças, que o chá provoca doenças, que o chá é bom, o chá é mau. Tantos mitos à volta desta bebida que é, no fundo, a segunda mais consumida em todo o mundo. Fazemos um resumo e já voltamos à conversa e também vamos olhar para as várias propostas também por parte dos nossos telespectadores. É a segunda bebida mais consumida no mundo. Originário da China, o chá foi popularizado na Europa por Catarina de Bragança, que o introduziu na corte inglesa. Mas o que se sabe sobre o chá? Onde acaba o mito e onde começa a verdade? O que podemos realmente aproveitar da sabedoria popular? Diz-se que há milhares de tipos de chá. Diz-se, mas diz-se mal. A verdade é que só há uma planta no mundo de onde se extraem folhas para chá. Da Camellia sinensis podem ser produzidos 3 tipos de chá: preto, verde e oolong, dependendo de como as folhas são processadas. Fala-se muito também dos benefícios terapêuticos do chá, havendo mesmo quem avance que ajuda a combater o cancro. O certo é que estudos não o comprovam, mas mais certo é que esta bebida reduz o risco de doenças do coração. Já deve ter ouvido também que beber chá verde depois das refeições ajuda a perder peso, mas não passa de um mito. Este chá ajuda a eliminar gorduras, mas deve ser consumido longe das refeições principais
naturais, já que impede a absorção de alguns nutrientes. E quando há alguém que defende o consumo de chá, há sempre alguém que diz que esta bebida compromete a hidratação. A verdade é que o chá tem efeito diurético, mas esse efeito diminui com o consumo, já que as pessoas tornam-se mais tolerantes à cafeína. E por falar em cafeína, fixe esta ideia: uma chávena de chá preto tem metade da cafeína de uma chávena de café. Mas existem outros chás. Chás não, tisanas que estimulam o sono e o relaxamento. Camomila, erva doce ou cidreira são 3 bons exemplos. Mito ou não, conta a lenda que o imperador Shengnong descobriu o chá quando numa longa viagem se sentou debaixo de um arbusto e na água quente que bebia caíram folhas que modificaram o aroma e o sabor daquela bebida. Uma série de mitos e que vamos também tentar esclarecer ao longo deste nosso programa. Estávamos a falar, Helena, da perspectiva de haver, de facto, uma única árvore que dá o chá verdadeiro, portanto, depois, dependendo da oxidação a que é sujeito, fica chá oxidado, menos oxidado fica verde, mais oxidado fica preto. Mas há ao longo, há algumas misturas de algumas outras plantas ou frutos. E onde é que fica o chá da flor de laranjeira, por exemplo? É uma infusão. É uma infusão. É não como chá de cidreira ou de camomila, flor de laranjeira. São infusões. A palavra chá vem da planta, de um arbusto que cresce, que é a Camellia sinensis. Ponto. Mas é muito normal chamarmos chá. Nós chamamos chá tudo em Portugal, mas de facto não, a palavra chá... Aliás, o Luís de Matos diz isso: gosto de chá, mas tudo é ou pode ser considerado chá. Antigamente havia chá a sério, realizado por mãos das nossas avós. Agora tudo o que mais se vê é água colorida, a que tem dar sabor de frutos. Pronto, esta é a opinião do Luís, que já percebi que é fundamentalista e acho muito bem, porque chá é uma coisa, infusões são outras. O Tiago Rosado também diz que tipos de chá realmente existem 2, o verde e o preto. Há também o branco, Tiago, e o oolong. Os restantes são misturas, podem variar, o consumidor pode confundir as infusões e as tisanas. As tisanas são uma coisa ainda... As tisanas é os chás de ervas. É basicamente a mesma coisa. As infusões. E os chás frios, se forem de chá, podem chamar-se chá? Podemos fazer um chá no verão frio. Eu faço muitas vezes chá em que ponho até muitas vezes fruta, especiarias e deixo no verão com gelo, e é um chá servido gelado. Pode-se perfeitamente fazer. E para consumir chá durante... Nós temos um verão longo, com muito calor, e muitas vezes há uma redução drástica no consumo de chá. E podemos perfeitamente beber o chá e fazer um chá frio, fazer um chá quente, mas depois deixar arrefecer e fazer um chá frio durante o verão, que é ótimo, porque também devemos ingerir muitos antioxidantes durante o verão. João, chá frio é chá? Digamos que é uma inovação americana que surge em finais do século XIX. Porque chá, que é chá, bebe-se quente. Em princípio, sim. E no Oriente há inclusive um ritual, corrija-me se estou incorreta, no fundo, o ritual promover a idade do familiar mais idoso, ou seja, que seria o primeiro a provar o chá na cerimónia, como ato de humildade dos mais novos e de homenagem ao ancião da família, não é verdade? Sim, digamos que no Oriente ainda existe, digamos, respeito e educação para quem é mais velho. Portanto, e daí que, por uma questão de respeito, oferece-lhe em primeiro lugar a chávena de chá, que noutro caso poderá ser, digamos, ao convidado com uma principal e por aí fora. Mas e se calhar daí é uma sociedade muito hierarquizada. Exato. E, portanto, todas essas peculiaridades sociais são respeitadas na cerimónia de chá. Acha que é daí que vem a expressão falta de chá, quando não há esse respeito? Exato, é uma expressão tipicamente portuguesa, conjuntamente com a outra de beber chá enquanto era pequenino, porque está associada exatamente a essa ideia de quem bebe chá é uma pessoa educada. O que também dá a ideia que em Portugal o consumo de chá é extraordinariamente reduzido ao longo da história e que só muito progressivamente houve uma vulgarização. E há uma associação longa e desde o início ao consumo exatamente a grupos sociais, também, grupos sociais privilegiados.
É curioso. E o que é curioso é que se falou, houve pessoas que falaram já do aspecto ligado à medicinal ao chá. E exatamente, o chá começa na Europa e começa em Portugal ligado ao aspecto medicinal. E o que é curioso é que se nota em tratados de farmacopeia portugueses do início do século XVIII, e que são reimpressos sucessivamente ao longo do século XVIII, exatamente mesinhas que são feitas a partir do chá. Exato. E muito mais do que isso. Por exemplo, através desses livros pode-se ver a evolução do próprio chá que é consumido. Se no início do século XVIII era o chá verde, o matcha, o chá em pó, a partir de 1720 começa a assistir os chás fermentados, aquilo que nós dizemos o chá negro. E, por exemplo, existem imensas receitas surpreendentes, uma das quais, que eu descobri, é que o chá também pode ser consumido fumado por um cachimbo. Existe uma receita numa dessas livros de farmacopeia e, por um mero acaso, eu encontrei num jornal manuscrito do século XVIII, por volta do ano de 1742, em que diz que a condessa de não sei quê consumiu tabaco, chá em pó fumado por um cachimbo. Bem. Portanto, para além da própria receita... Se o sapado onde estiver a ver, vai... Pronto, para além da própria receita, existe uma prova fidedigna desse tipo de consumo. É curioso como é que há tantas histórias, não é, irmã, à volta do chá. E é curiosa esta ideia de que só alguns quase eleitos é que bebiam chá, não é? E agora só, digo eu, quase alguns também eleitos que têm a possibilidade de viajar até aos Açores é que podem ver em loco ou na Europa uma plantação de chá. E ver também o tratamento da folha. Exatamente. Aliás, aprendemos tudo. É uma coisa que se aprende no Museu da Gorriana, não é verdade? Um bocadinho de tudo. Eu gosto muito quando se chama museu. É com carinho. De facto, aquilo é de facto uma fábrica, enfim, da Revolução Industrial. Portanto, uma linha só de potência, onde as máquinas vão todas lá buscar. E nós tentamos manter isso, já por uma questão de necessidade, porque a eletricidade que nós temos lá é eletricidade contínua, é uma coisa que já não existe hoje em dia. E daí a impossibilidade de meter ou instalar na fábrica mais motores acabou. Não, daí a fábrica ficou parada. Exatamente. Ficou parada no tipo de energia que lá tinha instalado. Daí. Este fascínio que também há pelo chá, eu não sei se é adepto do chá frio também, ou se acha que chá que é chá tem que estar quentinho. O chá é uma espécie como isso, que na Índia bebem chá quente para arrefecer, na Europa bebem chá quente para aquecer, não é? Isso é complicado. De facto, o chá frio, enfim, é outra bebida. Mas podemos fazer um chá nós frio. Pois, a partir do chá fazer... Aliás, quem nos visita durante o verão tem lá uma maquineta a oferecer chá, que nós chamamos... não devíamos chamar, mas chamamos Ice Tea, o letreiro que lá está, exatamente. Um chá normal invenção. E deixar, e com cubos de gelo... Eu não sei se posso dar aqui só uma chega, mas existe um estudo muito recente, e precisamente nesta linha da alimentação saudável e de tentarmos ter o máximo ou seja, extrair o máximo destes compostos positivos do chá. Um estudo que foi feito, porque no fundo estamos a falar de uma extração, não é? Portanto, destes compostos positivos, e há um estudo que foi feito muito recente entre comparar a extração a quente com a extração a frio. Portanto, estamos a falar da mesma planta, estamos a falar de extração a quente, que é aquilo que nós estamos aqui a chamar o chá, consumido quente. E, curiosamente, o que foi encontrado foi que nesta extração a frio conseguimos potenciar a presença, ou seja, o teor de antioxidantes. Ou seja,
Mas isso não é arrefecer o chá. Não é arrefecer o chá. É uma extração a frio. É diferente. Ou seja, enquanto nós utilizamos temperaturas da ordem dos 60 ou 70 ou mais durante um curto espaço de tempo, ali estamos a utilizar temperaturas da ordem dos 25 durante 2 a 4 horas. E quando foram comparar o teor de antioxidantes e experimentaram isto com o chá preto, com o chá verde e com o chá branco. E no chá branco e no chá verde, o teor no chá preto não foi tanto, porque há aqui este processo de oxidação que também está aqui implicado. Mas no chá preto, no chá verde e no chá branco, o teor de antioxidantes era efetivamente superior. Isso é quase o processo das essências florais, não é? A extração a frio. É um pouco isso, é um pouco isso. E já há alguns chás que podem ser extraídos a frio. Já há chás, não no mercado português, mas já há chás que se podem mergulhar a frio e usar chás desidratados, que é só juntar água, pode ser frio. Agora, nós, do modo geral, é para ser mais rápido, porque quando queremos beber um chá, queremos tipo 2 minutos a seguir. E, portanto, a quente é mais rápido para conseguirmos. É uma coisa muito engraçada. Podemos fazer um chá um bocadinho à nossa medida. Quanto mais tempo a saqueta ou as folhinhas estiverem em contacto com a água, maior é a quantidade de antioxidantes, de cafeína. Mas também muda o sabor, não é? Temos de ter Exatamente. cuidado. Portanto, as pessoas podem fazer ou chá mais forte ou chá menos forte, de acordo com o seu gosto e até a hora do dia. Por exemplo, se quer um chá com menos cafeína, faz uma infusão menos tempo, mais rápida. Não abana tanto as folhinhas ou a saqueta, por exemplo. E, portanto, podemos fazer um bocadinho o chá à nossa medida, de acordo com o que nos apetece, ou a hora do dia. Esta questão do tempo e da temperatura da água, eu acho que é fundamental. Quase que não se liga nenhuma aqui em Portugal, o que é uma tristeza, tirando algumas honrosas exceções em que levam a sério esta coisa do chá e, portanto, há ervas que de facto precisam, há folhas que de facto precisam de mais tempo para abrir, deixe-me usar esta expressão, há outras que precisam de menos tempo, há umas que sabemos que se colocarmos na água durante muito tempo a água fica intragável completamente, não é? Portanto, os vários tipos de chá da Gorriana também têm regras para serem bem feitos? Julgo que uma regra, enfim... Vocês têm o preto, o verde... Preto, o orange picot? Nós fazemos o chamado chá ortodoxo, o chá tradicional. Ok. Isto é, as máquinas que nós temos, ao trabalhar a folha, enrolam as folhas. Daí que nós, depois do chá seco, temos a possibilidade de separar a primeira folha do ramo, da segunda e da terceira folha. Daí, portanto, essas folhas, enquanto oxidam, isto no chá preto, enquanto oxidam, porque elas são enroladas para sair a seiva de dentro da folha para fora, para o exterior. Esta seiva vai, sobretudo, a oxidar. E então, quanto mais tenra, quanto mais jovem é a folha, o seu tecido, o parênquima, o tecido da folha, é mais ou menos esponjoso, daí com a idade. Quanto mais idade, mais celulose, absorve menos seiva. Daí que depois todas essas folhas vão ter teores de seiva e, portanto, dos constituintes da seiva em diferentes quantidades ou concentrações. Depois, nas chamadas fermentações secundárias, durante 6 meses, que é o que nós fazemos no chá preto, essas fermentações secundárias vão, em função da celulose, enfim, uma série de elementos, vão criar em cada uma dessas folhas um aroma e um paladar diferente. Na área das temperaturas, a maior parte das pessoas toma chá verde para emagrecer, para ser contra o cancro, para ser uma data de coisas. Mas como aqui a Sra. Doutora já nos fez uma aproximação que é cuidado com as temperaturas. Eu fiz um chá até ferver 2 ou 3 minutos. Destrói tudo o que é chá, destrói tudo que existe. Verdadeiramente não há o melhor chá do mundo. Exatamente. As pessoas estão habituadas a tomar um chá fervido de 3 minutos. Já fervem a água, coisa que normalmente nem é preciso, não é? Não é preciso chegar aos 100 chá graus. Chá verde é quando a água começa a fazer a chiar no fundo do tacho. Está a cerca de 80 graus. Mais minuto, menos minuto, vem cá para 70 e qualquer coisa. E aí os antioxidantes mantêm-se.
No chá preto, se entrar em ebulição pouquinho tempo, o chá ganha leveza. Portanto, isto é curioso porque o tempo de ebulição, a temperatura de ebulição e até mesmo o tipo de bule. Pois. Não é? É claro que já vamos falar da questão do leite. Eu não sou fã, confesso, mas há aqui em Portugal também. Sim, mas há o ritmo. Mas nós também não bebemos os chás carregados de taninos que têm ali os wasamis e aquelas coisas ali. Exatamente. E não temos muito esse hábito. É curioso porque o leite. A história de juntar o leite ao chá também havia a ideia, não sei se é verdade ou não, João, que se juntava o leite antes para não partir as porcelanas, ponto final, porque o chá vinha a ferver. Não, as porcelanas é um material que resiste bem ao calor e, portanto, não há esse problema. Mas já que estão a falar da preparação do chá, uma vez que também eu já me encarreguei de destruir vários mitos à volta... Vamos lá estragar mais alguns. Vou estragar um. Infelizmente, o chá começa a ser consumido como vegetal. Os rebentos de chá começam a ser consumidos como vegetais. Ou seja, tal como se o rebento da soja, por aí fora, as pessoas, como aquilo é tenro, as pessoas cortavam, coziam e, surpresa das surpresas, para além de comerem, e ainda hoje existe, digamos, numa zona no sul da China, onde a planta é originária, a Camellia sinensis, para além de comerem ainda como vegetal, a segunda, digamos, reencarnação é como uma espécie de sopa. E, obviamente, depois, como já está na sopa, a folha deixa o seu sabor na água. E é a partir do momento em que as pessoas associam o sabor da água quente àquela planta determinada, é que vão começar a usar aquilo para fazer uma infusão. Portanto, tudo começou com uma sopa. Tudo começa por aí. E, por exemplo... E já fizemos tantos programas de sopa, nunca tínhamos falado de sopa de chá. E, por exemplo, até muito tarde, nesse livro que aí está, o Chao Ching, que é o clássico do chá, que é o primeiro grande livro sobre o chá que é feito na China, há toda a descrição de toda a parafernália utilizada para se fazer chá, e ainda aparece o saleiro. O? Saleiro. Porque se usava sal porque aquilo estava associado a ser consumido como ainda os resquícios da sopa. Impressionante. E hoje em dia agora, na culinária moderna, está-se a usar muito o chá como tempero. Como o tempero de peixe, de carne, do arroz, da massa. Pode-se fazer usando uma saqueta ou as folhas, depois têm que se retirar e não ingerir, ou pode-se ingerir, mas... e pode-se fazer, por exemplo, um arroz aromático ou uma massa aromática com uma ou duas saquetas de chá, ou temperar uma massa, temperar uma salada com a erva do chá. Portanto, pode-se fazer, e há muitos chás que são muito aromáticos, com jasmim, por exemplo, podemos perfeitamente, e até nos nossos pratos doces, alguns bolinhos, podemos pôr algumas saquetas de chá. Que faças umas gelatinas assim, não é? Exatamente. Só juntar agar-agar é fácil, exatamente. Não é? E pode-se fazer, e muitas vezes, por exemplo, usar menos sal, e usar as nossas especiarias e ervas aromáticas, e também já o chá. Muitas vezes não temos especiarias ou ervas aromáticas e podemos perfeitamente abrir uma embalagem de chá e temperar. Curiosa esta percepção eu falei do leite e automaticamente muita gente a perguntar se vale a pena, não é? Se há realmente alguma evidência que adicionar leite ao chá traz ou não traz vantagens, retira algumas das propriedades de que já nos falou em relação ao chá. Altera o sabor, isso é verdade, altera, tem de se gostar. E como diziam há pouco, realmente não é um hábito muito comum em Portugal. No entanto, é noutros países. Essa questão tem sido também alvo de muita discussão, mais uma vez, porque nós quando olhamos para, primeiro, do ponto de vista calórico, estamos a aumentar a quantidade de calorias pela presença, portanto, dos diferentes nutrientes do leite.
E depois, até que ponto é que isso é vantajoso ou não? Quando olhamos para a proteína principal, ou uma das proteínas principais do leite, a beta-caseína, esta pode complexar os antioxidantes do chá. E nesta complexação, o que é que acontece? Os antioxidantes deixam de estar disponíveis para depois promover a sua atividade antioxidante, porque tem a ver com os grupos que estão disponíveis, os grupos funcionais, e como ficam complexados, portanto, porque se ligam a pontos específicos, portanto, na proteína, deixam de estar disponíveis. Acontece que estes complexos que se formam, porque há nesta questão dos antioxidantes e nos compostos, portanto, que nós consideramos com valor acrescentado no chá, é muito interessante eles estarem presentes, mas depois nós temos que garantir que eles vão chegar à circulação, não é? Portanto, que vão chegar ao sangue e que depois vão ser distribuídos a nível interno, não é? Portanto, que sejam, e é o conceito da biodisponibilidade. E neste caso concreto, a interação com as proteínas do leite pode diminuir esta atividade antioxidante. Agora, mais uma vez, nós, quando vamos mergulhar na literatura científica, encontramos estudos que comprovem qualquer uma das teorias. Precisamente, não é? Portanto, uns que inclusivamente, e depois também depende muito, nós quando falamos aqui desta atividade antioxidante, depende muito do tipo de metodologia que nós estamos a utilizar para averiguar. Também depende um bocadinho do nosso próprio organismo, não é? Há pessoas que não reagem minimamente bem ao chá com leite ou chá, ponto final, não gostam de chá. E aqui vem a pergunta, há pouco falavas de juntar o sal, o açúcar, não é? Açúcar não. Porque uma vantagem é poder beber chá e não fornece quilocalorias, não fornece energia. Portanto, podemos beber ao longo do dia. O chá é uma boa alternativa para quem não gosta de, por exemplo, água, não é? Há pessoas que, por exemplo, não aguentam beber água, agora fazermos uma pausa, porque, por exemplo, o chá, como pelo menos bebemos 150 a 200 mililitros, induz uma pausa. Podemos fazer, nem que sejam 5 minutos, mesmo no trabalho, quando vamos beber um chá, induz estarmos ali, fazermos quebrar ali um bocadinho. Menos aquele pedacinho de aquecer a água, pôr-se a quente, porque partimos do princípio no local de trabalho não temos muito, nem temos os utensílios todos para fazer um chá. Mas quebra ali um pouquinho. E, portanto, ajuda-nos, e depois todas as propriedades que o chá tem, do relaxante, fornece-nos a cafeína, dá-nos ali um alerta, mas depois, por outro lado, é um alerta relaxante. Claro, a tal proteína que falámos, que está muito agora em voga, que tem as mesmas propriedades ou muito semelhantes ao que induz o yoga e a meditação. Há chás para manhã, tarde e noite? A nível de efeitos no organismo, ou seja, calmante, estimulante. Eu sei que há chás mais aconselhados. Para uns para de manhã, outros mais à tarde, outros mais à noite, mais ou menos. Mas não convém bebermos chá preto, por exemplo, eu não sei se isto é um mito ou não, chá preto à noite. É assim, o chá tem cerca de... Nós em Portugal bebemos um café muito específico, que é um café muito concentrado. E o nosso café tem cerca de 110 miligramas de cafeína, mais ou menos 115, anda por ali. E o chá tem entre 30 a 60 miligramas, tem que ser um chá muito forte, para ter 60 miligramas, portanto tem cerca de metade da cafeína do que tem o nosso café habitual. E muitas vezes as pessoas têm muito medo, dizem, eu bebo café, vou ao café todos os dias, bebo, mas chá tenho muito medo, tem cafeína. Não, tem metade. Agora, tem efeitos diferentes no nosso organismo. Enquanto nós bebemos um café, o efeito é muito rápido, é rapidamente absorvida a cafeína e depois também tem um pico e rapidamente também desce o pico. Portanto, isto passam 2 horas, mais ou menos. O chá tem um efeito diferente. Enquanto ingerimos o chá, a curva não é tão elevada, é mais lenta e mais prolongada no tempo. É que as pessoas dizem, eu bebo um café à noite forte e bebo às 8 horas, às 9 horas e deito-me à meia-noite e consigo dormir, e bebo um chá e isso já não acontece. Tem muita cafeína? Não tem menos. Só que o efeito, muitas vezes quando a pessoa se vai deitar, está no auge da cafeína relativamente ao chá. E, portanto, tem efeitos diferentes no nosso organismo, mas tem muito menos cafeína. Antes de falar da perspectiva social, que eu acho que é também um lado muito curioso e daí a existência também da confraria, eu queria ainda colocar a pergunta da Fernanda Campos, que nos vem a Rio Tinto. O chá pode ser feito de manhã e reaquecido ao longo do dia? Perderá ou não propriedades?
É a pergunta que se faz com os sumos, não é? Pode fazer um sumo de manhã e beber lá meio da tarde. Ir fazer. Uma coisa é ter uma vez e aquecer. Agora, devemos ir sempre fazendo ao longo do dia. Sim. O reaquecimento pode destruir alguns dos nutrientes. Que é distinguir entre o chá preto e o verde. Exatamente. O preto, se for reaquecido, perde. Mais ou menos. O verde oxida a chá preto. Pois, vai oxidando. 2, 3 horas depois, estamos a tomar chá preto. Chá oxidado. Exato. E o sabor pode ficar mais desagradável, não é? Já não é verde, é chá preto. E a mesma coisa da maçã. Abrimos uma maçã, passado 3 horas está completamente oxidada. É a mesma coisa. Acho que isto vamos fazendo à medida que vamos bebendo. E daí ser a tal espaço para uma pausa no nosso dia-a-dia e, sobretudo, quando nos reunimos, e é claro que quando falamos da cerimónia japonesa, é uma pausa obrigatória de muitas horas. Muitas horas, não é? Então, se incluirmos o vestir o kimono, a preparação dos utensílios, já vamos explicar como é isso, mas em Portugal... se tivermos uma geisha à mão. Se calhar agora é até um bocadinho mais fácil. Mas, não havendo uma geisha à mão, e há rituais, a confraria, no fundo, pretende também que se recupere alguma tradição à volta do beber e desfrutar do chá. Sabe, nós não nos conseguimos libertar do chá da Índia, da China, sobretudo da China, o Japão, com aqueles rituais. Que nós verdadeiramente não temos ritual nenhum para chá. Não se deve ferver, deve ser de porcelana, deve ser uma data de coisas, mas aquele ritual de joelhos, limpa e tal, só na Eucaristia da missa e pouco mais. Daí que não chega. E, aliás, nós temos o lema da nossa confraria, que é, e julgo que isso é uma citação japonesa, que é: o chá eleva o espírito e convida à sabedoria. Uhum. É tal pausa. É tal pausa e tem estes saberes empíricos que é muito engraçado no chá, porque há muita coisa que se sabe ao longo de décadas e de séculos e que depois cientificamente se conseguem comprovar. Quando os nossos navegadores, e contam, que chegaram ao Oriente, davam o chá um bocadinho, como falou há pouco, como quase medicinal, e para eles estarem no estado de alerta durante a noite nas fortificações. E hoje sabe-se um bocadinho que tem a ver com a cafeína e tem a ver com a tal proteína que falou há pouco, que só existe no chá e numa variedade de cogumelos, que nos deixa alerta, mas calmos, serenos. E é um bocadinho isso do que disse da sabedoria porque, de facto, beber um chá, quando nos precisamos de concentrar, de fazer um trabalho com precisão, se bebermos um chá, temos isso. A parte acalma-nos, mas deixa-nos muito alerta, muito despertos. Exatamente. E com os 5 sentidos, exatamente porque, em termos de neurotransmissores, ajudam ali à produção de algumas substâncias e estão a ser muito estudadas, exatamente, nos deixam muito focados para o trabalho que temos que realizar. Eu vou querer falar de um livro que foi editado há alguns anos pela Fundação Oriente. O livro do chá é um clássico para quem gosta de chá e fala de uma religião da estética que é o chaísmo. Portanto, é uma tradução livre da palavra teísmo, que é uma palavra inglesa, e vamos falar da fórmula como o próprio ritual na cultura oriental tem muito mais... é verdadeiramente uma religião, praticamente, com os seus seguidores, com os seus rituais. Para já fazermos uma pausa, já voltamos também para conhecer, através da Liga para a Proteção da Natureza, alguém que nos vai ensinar a fazer uma infusão, atenção, não é um chá, uma infusão 100% caseira. Feliz Marum vai ensinar-nos que podemos ter algumas ervinhas na nossa varanda para estas infusões. Atenção, estou a sublinhar a palavra infusão, porque eu acho que plantar chá em casa só se estivermos ali para os lados de São Miguel. Vamos, contudo, se dar as boas-vindas ao nosso próximo convidado, em representação da Ordem dos Médicos Dentistas. Vamos conversar com o médico dentista Ricardo Oliveira Pinto. Isto porque há, obviamente, alimentos, e certamente falaremos também do chá. Olá, Ricardo, obrigada por estar aqui hoje.
Há alimentos que são mais agressivos para os dentes e, por estarmos a falar do chá, o beber demasiado chá também pode ser contraproducente para o nosso bonito esmalte? Com certeza. Uma boa higiene oral é aquela em que existe a capacidade da remoção total desses resíduos alimentares, que falou há pouco, e também que evitar a acumulação de placa bacteriana na superfície dentária. Aí sim podemos ter uns dentes e umas gengivas saudáveis. Temos também a consciência que existem alguns fatores agressivos, nomeadamente o álcool, os cigarros e o chá, porque não o tema do dia. Quem trabalha diariamente no consultório verifica que pacientes que tomam com alguma frequência chá aparecem com alguma pigmentação dentária ao nível do esmalte. Não é certo que seja sempre do chá, obviamente é importante dizê-lo, mas uma boa história clínica e uma boa anamnese permitirá com certeza fazer uma avaliação mais pormenorizada. É importante referir que essa pigmentação dentária não é problemática, é algo que se resolve facilmente com uma visita ao médico dentista, em que na prática, com uma pequena desarterização, se forem pequenas pigmentações, remove-se facilmente. Às vezes as pessoas confundem um pouco a pigmentação com lesão de cárie dentária. É preciso desmistificá-lo. A lesão de cárie dentária é muito mais do que isso. A pigmentação dentária remove-se com uma pequena simples desarterização. Não potencia em nada a cárie dentária. É claro que este é apenas um mote para apresentarmos também os folhetos educativos que a Ordem dos Médicos Dentistas está a promover um pouco por todo o lado, promovendo de facto aquilo que é o beabá da saúde oral. Com certeza. Nós achamos que, efetivamente, esses folhetos estão disponíveis no nosso site, para o público em geral. Qualquer cidadão que pretenda ter mais alguma informação sobre cuidados de saúde oral pode adquiri-lo online. Na realidade, aquilo que pretendemos é cada vez mais efetuar campanhas de educação para a saúde e a promoção da saúde oral. A saúde oral aqui dividida em, digamos que, pontos-chave da vossa informação, desde a grávida ao bebê, até a saúde oral no sénior, que muitas vezes é esquecida. E é claro que depois, olhando para patologias já no domínio do cancro oral, por exemplo, que é também uma grande preocupação. É claro que estas são campanhas que, de acordo com a vontade da Ordem dos Médicos Dentistas, têm de chegar a toda a gente, o que quer dizer que as crianças, obviamente, são grandes destinatários desta campanha, não é? Com certeza, eu iria até um pouquinho mais longe. A propósito dessas campanhas e do leque mais abrangente possível da sociedade, podemos fazê-lo até nas grávidas, porque não começar a educar nessa fase e depois, obviamente, que promover as idas ao médico dentista até logo no primeiro nascimento do dente. Não é que seja uma intervenção muito terapêutica, no fundo, mas vai criando hábitos de rotina. Sim, mas através da brincadeira, até pode ser uma perspectiva lúdica, é muito mais fácil depois as crianças irem ao médico dentista sem aquele pavor que antigamente tínhamos. E eu creio que isso está a mudar a pouco e pouco. E então é a vossa principal aliada, a fada dos dentes? Exato, é de facto uma grande ajuda. Nós temos uma especialidade dentro da medicina dentária que é a odontopediatria, que de facto se encarrega, e há colegas que se especializam nessa determinada matéria, e que de facto tem uma panóplia gigante, nomeadamente a fada dos dentes, que lhe permite fazer quase tudo nas crianças. E quase tudo, sem dor, sem medos, sem receios, e muitas vezes temos que ter mais acompanhamento com os pais do que propriamente com as crianças. Sem dúvida. Eu quando falo da fada dos dentes é porque muitas vezes quando falamos na questão da saúde oral há muita mamã preocupada com a primeira queda do primeiro dente. O que é que se faz? Porque não vem no livro de instruções, não é? Sim, principalmente o primeiro filho. Exatamente. Não há que ter preocupações, não há receios, neste momento não há mitos, é tudo aberto. Com certeza que aquilo que eu considero é que, mesmo durante a gravidez, há pequenas dicas que os médicos dentistas podem dar, e a propósito disso, acho que devemos, mesmo durante a gravidez, frequentar e visitar o médico dentista, porque quase todos os tratamentos podem ser efetuados, ao contrário do mito que hoje em dia se advoga, e na realidade podemos começar a desmistificar, ou seja, todos esses tratamentos, seja do início até ao fim, não tem idades. Exatamente. E também não há idades para mudar, e esta é uma das regras que eu sei que o Ricardo queria partilhar hoje connosco, é uma regra, o mudar de escova a cada estação. Claro, isso vem a propósito da boa higiene oral. Uma boa higiene oral é aquela que nos é incentivada no consultório dentário, até nas escolas, porque não há muitas escolas a fazê-lo, e de facto uma boa instrução oral significa uma boa escovagem, uma boa técnica de escovagem, o uso aplicado do fio dentário, obviamente para as crianças que já tenham uma destreza manual, e é muito importante, mais ou menos 3 em 3 meses, mudar a escova. Isso é fundamental. Quando fala do fio dentário, é difícil convencer as pessoas que normalmente fazem sangue, o que é sinal que a coisa já não está bem, não é? Eu acho que
É difícil, mas não é impossível. E podemos caminhar nesse sentido. Eu acho que o médico dentista pode ter um papel fundamental nessa matéria, na promoção da saúde, a ensinar como se usa o fio dentário. E eu creio que é nas primeiras vezes, depois não vai ter qualquer tipo de problema, desde que use a técnica adequada e correta. Sem dúvida. Ricardo, é claro que há muito mais informação no sítio oficial da Ordem dos Médicos Dentistas, que eu recordo são nossos parceiros também aqui no Sociedade Civil. Muito obrigada por ter vindo aqui falar também destes folhetos. Estes folhetos educativos editados pela Ordem dos Médicos Dentistas estão então disponíveis em PDF no site da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito obrigada, Ricardo Oliveira Pinto, por ter estado aqui hoje connosco para falar regras básicas de prevenção e higiene oral e, portanto, se beber chá, não se esqueça, a escovagem durante o dia é fundamental também. E já que voltamos ao nosso tema principal de hoje, vamos propor ter em casa algumas ervas que podem depois ser usadas como infusão. Nesta nossa reportagem vamos perceber como é que um pequenino vaso e alguns cuidados podem ser o truque fundamental para fazer uma infusão 100% caseira. O campo e a agricultura sempre fizeram parte da vida de Feliz Marum. Este algarvio de nascença dedica horas livres numa horta escolar, uma forma de aproximar os mais novos da plantação de algumas culturas. Essa é a ideia de terem conhecimento real como é que as coisas são criadas. E depois vêm ao progresso da planta, ajudam a regar, ajudam a limpar os caracóis que segundo Sandamus também comem as plantas, também danificam as plantas. Tudo isso eles acompanham em toda a vida da planta e aprendem. Na horta da Escola EB1, número 34, em Lisboa, a plantação de ervas para infusões não foram esquecidas. Chá Príncipe, Lúcia Lima, hortelã e alfazema são 3 exemplos que podem importar para a sua casa. Normalmente é melhor sempre numa varanda, uns vasinhos pequenos assim médios, dá para pôr Lúcia Lima, para pôr alecrim, para pôr hortelã, para pôr alfazema, para pôr erva cidreira e muitas outras que se pode imaginar. Um pequeno vaso lá em casa ou um espacinho no quintal podem ser os locais ideais para ter sempre chá em casa, mas siga estas indicações. Pequenos vasos, há muitas plantas e chás que as pessoas podem plantar em vasos com boa matéria orgânica, até a própria o próprio desperdício da cozinha, a pele da batata, da cebola, toda da fruta, tudo isso posto num saquinho que apodrece e enterrado nos vasos, serve para matéria orgânica para os chás crescerem convém regar sempre, não muito, e normalmente, por exemplo, quando se põe água, os vasos têm que ter pelo menos 3 buraquinhos em baixo para filtrar a água. Se a água filtrar para o prato que tem em baixo, se tiver água, pois é porque realmente, se ela depressa chegar lá embaixo, é porque realmente a terra está úmida, está molhada. Se ela estiver seca, a água não chega lá. Mas se já tentou e não foi bem sucedido, a persistência pode ser o truque que faltava. Se plantar, por exemplo, uma Lúcia Lima que é plantada de uma estacazinha, de uma parte da própria árvore, se por acaso à primeira vez ela não pegar, se não rebentar, tenta outra vez porque ela realmente rebenta. Quando a planta crescer e estiver pronta para ser utilizada, corta apenas algumas partes sem afetar a raiz. A natureza fica encarregue de trazer novos rebentos. Ora, aqui está uma outra forma do chá juntar várias gerações, neste ano europeu em que celebra também o diálogo entre gerações, um voluntário que ensina os mais novos numa escola a fazer as suas próprias infusões. O que quer dizer que, de facto, Hermano, o toque, não é? E é uma das coisas que podemos fazer na Gorriana, é olhar, ver, sentir e depois de então beber, perceber que os chás não vêm só em pacotes, não é? Sim, como os ovos também não vêm do supermercado. Exatamente, não vêm do supermercado. As galinhas e tal. Pois, eu julgo que na Gorriana, aliás, é uma visita agradável e sobretudo durante a apanha. Se calhar foi lá, enfim, numa época em que não estávamos a funcionar, porque são cheiros. Cheiros, cada secção tem um cheiro próprio e enfim, uma questão de curiosidade. O europeu do norte, Suécia, Dinamarca, aquela coisa, até a Alemanha, não lhes faz, é com agrado que eles estão, enfim, ali, perante o cheiro, enquanto se enrolam as folhas. Tem um cheiro ativo, seiva, enfim, verde e tal.
O europeu, sul, portugueses, italianos, espanhóis, lance no nariz, ai que horror e tal. Estranho, enfim, esse comportamento. Não faço ideia se é do defeito aqui do nariz, se é de outra coisa qualquer, mas enfim. Mas é uma visita agradável. Temos aqui outras dúvidas, nomeadamente a questão de beber chá à refeição pode ou não impedir a absorção de alguns nutrientes, nomeadamente do ferro? É a pergunta específica. Já falamos sobre isso, não foi? Já falamos sobre isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas depende sempre do organismo da pessoa, não é? Precisamente. Tenho muito medo das generalizações. Exatamente. Temos mesmo que pôr a tónica nesse ponto, Fernanda. Vai depender muito e se o estado nutricional, no que diz respeito ao ferro, portanto, estiver dentro dos parâmetros normais, beber chá não vai diminuir os teores de ferro disponíveis, portanto, para depois poder integrar todos os processos fisiológicos onde ele é necessário. Agora, podemos, e isso também, no que diz respeito a esta questão do ferro, podemos ultrapassar, por exemplo, colocando umas gotinhas de limão, porque o limão acaba por solubilizar o ferro e automaticamente, portanto, deixa de haver este problema da complexação. Ou então, optar por beber o chá entre as refeições. Vitamina C. Vitamina C, limão, laranja. Exatamente. Um citrino que vai aumentar necessariamente a biodisponibilidade. Depois existem alguns estudos que demonstram que, e no que diz respeito a esta questão da biodisponibilidade, mais uma vez, que o misturar ou o consumir chá com a refeição pode, eventualmente, diminuir alguns dos parâmetros, se nós quisermos olhar para estes compostos como fármacos quase, não é? Portanto, como medicamentos, vai diminuir alguns, há pouco, a Helena mencionava as questões do pico, não é? Portanto, as concentrações máximas que são alcançadas, os tempos, e isso, alguns desses parâmetros farmacológicos podem, eventualmente, ser ligeiramente diminuídos, e existem alguns estudos que demonstram que, efetivamente, o consumir chá entre as refeições ou no estado de jejum vai ter um maior aporte, uma maior biodisponibilidade relativamente a consumirem na presença dos alimentos. Mas isso é exatamente porque há estas interações. Há sempre interações. Claro, há pessoas a quem faz mais, que há mais essas interações. É engraçado relativamente ao ferro. Em relação ao ferro, há muitos estudos e muitos estudos demonstram, especialmente nas populações que são grandes bebedores de chá, as pessoas, no modo geral, não têm problemas com o ferro. Depois há sempre aquelas situações isoladas, mas os grandes bebedores de chá que bebem muito chá por dia, várias chávenas de chá ao longo do dia, não mostram. Há um estudo muito interessante até que se pode aqui, até do ponto de vista da segurança, que há pouco se mencionava, até feito no Japão com crianças entre os 6 e os 16 anos, e em que a dose de catequinas até era uma dose razoável, correspondente a cerca de 3 chávenas de chá de consumo diário, e não houve qualquer impacto, portanto, no estado nutricional da criança. Portanto, acho que este é digamos, um bom mote para percebermos que a interação não é, ou seja, não podemos nunca generalizar. Efetivamente, é uma coisa que acontece, do ponto de vista bioquímico pode complexar, no entanto, não é, e depois, claro, que depende também, acho que aqui também é algo que nós podemos aqui referir, depende muito do tipo de dieta que nós estamos a fazer, não é? Portanto, se for uma dieta naturalmente rica em ferro não émico, não é? Portanto, em que nós temos aqui as carnes, temos também algumas leguminosas e o que seja, portanto, nós deixamos de ter esse problema no que diz respeito à interação. Temos tantas dúvidas. Há chás sem cafeína? Há no mercado algumas variedades de chá sem cafeína, em que é retirada a cafeína, que são chá verde, chá preto, sem cafeína. Mas não há muito em Portugal, não encontramos muitas variedades. Uma dúvida. Acho que é uma maneira fácil de desteinizar o chá, que é quando se faz se tem a água quente para fazer o chá, põe-se numa chávena ou um sítio à parte, mete-se as folhas lá dentro, ou banha-se a saquete, e quando esta água começa a ficar tinta, é quando começa a dissolver os taninos. Exatamente. Portanto, as cafeínas, essa coisa, são altamente solúveis até em água fria. Daí que é uma maneira natural de retirar o tal do excitante
E fazer um chá agradável, porque os chás desteinizados... Sim, não são tão agradáveis. São outra bebida. É outra bebida. É outra coisa. Mas às vezes há pessoas que querem e que pretendem. Agora, é importante, relativamente à cafeína, é muito diferente e a quantidade. Se somos bebedores de café, podemos perfeitamente beber chá sem medo, relativamente à cafeína. E também um bocadinho o que falou há pouco. Há alguns estudos, e isto está-se a trabalhar muito nessa área das doenças cardiovasculares e da hipertensão, que o chá, apesar de ter cafeína, não provoca hipertensão. Exatamente porque tem a tal L-tianina que induz no cérebro outro tipo de comportamento. E, portanto, caso eu não bebo um chá porque tenho hipertensão. Parece que, pelo contrário, até ajuda a reduzir a tensão. Mas isso aí é um campo que ainda é preciso muita investigação. Sim, mas toda calma, não é? E daí a história da cerimónia. E isto é a grande pergunta, João Teles e Cunha, é se em junho, no Museu do Oriente, iremos, de facto, poder assistir à cerimónia do chá durante a exposição. Está previsto, não é? Está previsto que haja, digamos, atividades paralelas à exposição, onde se ensina às pessoas como é que se desenrola a cerimónia do chá japonesa, não a chinesa. O matcha, que é um bocadinho diferente. Que tem, digamos, uma tradição ininterrompida desde o século XVI, quando foi codificada, ao contrário da cerimónia chinesa, que, pura e simplesmente, foi interrompida várias vezes e, portanto, não tem o peso histórico que a cerimónia japonesa tem, além de que, digamos, esteticamente é uma coisa bonita de se presenciar, embora quem tenha, digamos, dificuldades nas articulações das pernas... Não é fácil, não é? Estar mais de uma hora assentado sobre as pernas é assim um bocado pesado. É? E daí talvez esta questão de que há pouco eu levantava do chaísmo, a remeter, e isto aqui estou a citar o autor do livro do chá, o Okakura, em que diz que, no fundo, a filosofia do chá não é um mero esteticismo, porque junta a ética, junta a religião, é a higiene porque impõe limpeza, é a economia porque revela o conforto que existe na simplicidade e, mais do que tudo aquilo que é elaborado e caro, é muito curioso, é a geometria moral na medida em que define o nosso sentido de proporção face ao universo e representa o verdadeiro espírito da democracia oriental ao fazer de todos os partidários no mesmo gosto. É muito curiosa esta descrição, ou seja, a cerimónia é simples porque é com simplicidade que temos de aceitar esta partilha que se faz. A cerimónia é enganadoramente simples. É enganadoramente simples, parece, porque para quem está... é extraordinariamente complicada, extraordinariamente ritualizada, e só as pessoas que estão por dentro, digamos... Quem está de fora parece a coisa mais simples do mundo, não é? Parece uma coisa simples. Para já vestir o kimono, como dizíamos há pouco, não é? 3 horas para começar. Para quem está... conhece a cerimónia e o significado dos gestos e do que se está a fazer nos rituais, é algo extraordinariamente complexo. E outra coisa, esse livro é importante e é quase contemporâneo de outro livro importante escrito por um português chamado Venceslau de Moraes, que é O Culto do Chá. E que, tanto esse livro como o de Venceslau de Moraes, esse livro no mundo anglo-saxónico e o de Venceslau de Moraes, infelizmente eu não consegui encontrar o meu em casa, portanto não o trouxe. Já somos dois. Eu também ando à procura do meu. São importantes porque são uma forma de resistir a uma vulgarização que o consumo do chá tinha introduzido, tanto no Oriente como no Ocidente. E é apelar a uma dimensão espiritual da bebida que tinha sido perdida, entretanto, e que é, digamos, essa retoma com o passado espiritual da bebida que tanto o Okakura como a Venceslau de Moraes vão procurar introduzir. Enfim, não o conseguem plenamente, mas digamos que há pessoas que ainda hoje em dia vão ainda beber tanto a um como a outra altura. A questão do ritual mais ou menos
complicado, por assim dizer, porque de facto o japonês é muito, parece de facto muito fácil, mas não é. E normalmente nunca é só a cerimónia do chá, há toda uma envolvência. Mas isso leva-nos à perspectiva da socialização através de uma bebida. Portanto, à volta do chá, faz-se um evento, o chá de bebê, não é? Quando o bebê está para nascer ou acaba de nascer. Há também já as cerimónias, chamamos assim, do chá para as noivas. Portanto, a história... Eventualmente estaremos a regressar aos tempos em que o chá serve de pretexto para juntar as pessoas? Essa é a própria origem do chá. E a própria forma como o chá se dissemina. Tanto no mundo, digamos, da China e do Extremo Oriente, Coreia, Japão, como mais tarde na própria Europa. As pessoas hoje em dia falam das casas de café, dos cafés, mas os cafés são também lugares onde se vendia e consumia chá. E, portanto, essa ideia, o chá está sempre associado à ideia de sociabilização. Mas diferente do café, porque o café envolve, é curioso, quando se fala das tertúlias, fala-se do café, eventualmente do tabaco, não é? Há esta ligação. Exato. E o chá não? Não, o chá tem também a sua sociabilização, tem também, digamos, o lado em que as pessoas se reúnem à volta de uma mesa para falar, em que, digamos, embora no caso europeu não seja com toda aquela complexidade do ritual, as pessoas ainda agarram no bule e aquecem o bule, deitam a água fora, põem as folhas, depois é que deitam a água, esperam pela infusão e continuam a falar. E, portanto, enquanto estão a preparar, há todo o aspecto da preparação, mas também há todo o aspecto de sociabilização das pessoas que estão reunidas em torno de uma mesa para saborear um chá e que estão a falar e que estão a trocar ideias e por aí fora, mesmo que não se apercebam do ato que estão a praticar. Temos aqui também algumas dúvidas por parte de outros telespectadores. Chá dos 3 anos é um chá? Eu sei que é uma espécie, não é? Coisa sobre sim, isso. Claro que sim. O chá de 3 anos aparece sobretudo com a dieta macrobiótica. Macrobiótica, é verdade. Então, aquilo não acaba por ser, a ver o que nós fazemos no chá ortodoxo, que é dado que as máquinas que enrolam as folhas, a dada altura, os pauzinhos, aquela nervura central, o pauzinho que suporta as folhas, acaba por ficar individualizado e tal. E depois há umas senhoras que durante o ano vão tirando aquilo, enfim, é aí que é o problema do chá ortodoxo. Então vão tirando aquela coisa. Aqueles pauzinhos dão um chá, dão uma bebida também agradável e que, enfim, nós ali na Gorriana, enfim, durante muito tempo queimávamos aqueles pauzinhos. O que é certo é que, entretanto, milhares de pessoas trabalharam no chá em São Miguel e que emigraram. Não faço ideia a quantidade de pessoas que vêm do Canadá, da América, enfim, aos Estados Unidos, num sítio qualquer, e que vão de propósito à fábrica pedir chás de pauzinhos. Sabe que no Oriente também está a ser muito estudado. Há um centro de investigação no Japão que se está a dedicar muito... Julgo que tem menos excitante. Sim, que está a estudar muito... Os tronquinhos. São 3 anos, que eles dão uma cor agradável, eu não sei ainda como é que está aquela cor, mas, enfim, hoje em dia temos que fazer dinheiro até com o sangue da mosca. Daí que estou a pensar como é que vou aproveitar aqueles pauzinhos. Mas ainda relativamente ao culto do chá, é muito engraçado que eu acho que em Portugal houve uma fase que as pessoas achavam que o chá era muito o chá das tias, das velhinhas, da avó, das porcelanas. E que as pessoas mais jovens tinham muito, e não se dizia que se ia com os amigos beber chá ou no fim de um jantar que era assim serve um chá. Muito... Eu acho que evoluímos muito positivamente até nos utensílios, e até a Fernanda trouxe aqui alguns, bolos mais, entre aspas, modernos, com os designs mais engraçados, até os utensílios que temos em casa, as nossas chávenas ou as nossas canecas de beber chá, o facto de beber chá em caneca
ajuda as pessoas mais jovens a aderir, a desmistificar do pires e da porcelana. E portanto eu isso, e muitas vezes à noite em casa de amigos, já não é o cafezinho, há café para algumas pessoas, mas já há o chá. E a evolução é tal que, não fazendo publicidade, mas as máquinas de café que temos em casa, algumas já sentiram a necessidade de entrar exatamente no mundo do chá. Exatamente. Não é? Já entraram nesse mundo porque cada vez há mais adeptos do chá e as pessoas já não têm vergonha, não é? Agora vou beber um chá, que horror, já parece a minha avó. Não bebe chá em público. Em público. Olha, até lhe fica mal dizer isso, não é? Da confraria do chá, não beber chá em público. Mas era um bocadinho, mas agora as pessoas mais jovens... Isto é verdade. E as pessoas mais jovens já... O chá era para doentes, não é? Havia sempre aquela ideia. O chá era da avó. E, portanto, eu não quero. E agora já... E eu acho que os utensílios vão melhorar muito. Sem dúvida, sem dúvida. Coisas mais modernas. Já vamos olhar também para as últimas dúvidas desta tarde, para já, porque causa mais uma vez a questão de haver apenas os determinados tipos de chá e tudo o resto ser infusão. Aqui algumas perguntas acerca de uns tipos, portanto são as variedades desse chá. Aí é que começa a confusão porque são muitas as variedades. Mas vamos olhar para as notícias dos nossos parceiros e já voltamos à conversa. O Instituto de Bioética promove um ciclo de conferências em homenagem ao professor Dr. Louis Archer, que introduziu a genética molecular e a bioética em Portugal. Amanhã, o tema do encontro é a natureza humana, direitos humanos e direito internacional na era da biotecnologia, que decorre na Universidade Católica Portuguesa do Porto. A série de cursos e workshops Hortas e Transição, promovidos pela Fundação Serralves, inicia-se no dia 18 de fevereiro com o curso de poda de árvores e arbustos de fruto e a workshop de sabonetes hidratantes. O objetivo da programação é abordar a autossuficiência, a sustentabilidade e o consumo responsável dos recursos naturais. A quinta edição dos Green Project Awards visa o debate dos desafios de Portugal em 2012, nos âmbitos da agricultura, mar, ambiente, eficiência energética e energias limpas. São apresentadas e homenageadas as melhores iniciativas, a fim da promoção de práticas de sensibilização e inovação. O evento decorre amanhã no Museu da Eletricidade, em Lisboa. Mais de 350 produtores de vinho reúnem-se no Palácio da Bolsa, no Porto, para dar a conhecer os melhores vinhos produzidos em Portugal. Trata-se da 9ª edição da Feira Essência do Vinho, que conta com mais de 3.000 rótulos em prova livre e diversas atividades que mostram como escolher e tirar o máximo partido de cada vinho em cada ocasião. A não perder de 16 a 19 de fevereiro. Autor de algumas das mais notáveis fotografias de imprensa, João Ribeiro notabilizou-se pela natureza dos eventos registados e pela exigência técnica e artística com que as registou. Tais fotografias converteram-se em imagens clássicas da vida portuguesa e podem ser visitadas na exposição João Ribeiro, patente na Sociedade Portuguesa de Autores, até 29 de fevereiro. Infelizmente não temos muito mais tempo e nós aqui estávamos a tarde toda a beber chá e a conversar sobre o chá. Helena, Rooibos é um chá? Não, o Rooibos é uma planta que cresce na África do Sul e que dá origem, que se chama, muitas vezes chama-se chá vermelho. Exato. Mas o Rooibos é outra planta. É uma infusão, portanto. É uma infusão, que também pode estar associada a chá verde ou a chá preto. Pode haver chá preto com róbios ou chá verde com róbios. Mas o róbios é só uma planta que existe na África do Sul. Temos muitas dúvidas e infelizmente não temos que fazer tempo. Outro programa. Temos que voltar à questão temos que voltar a esta questão do chá rapidamente. Relembrar que a exposição abre, João, em junho. Em junho. No Museu do Oriente, em Lisboa. E mais informações sobre a Confraria Atlântica do Chá na página confrariadochá.org. É muito fácil. E é também aqui, irmão, que as pessoas podem eventualmente encomendar o chá da Gorriana especificamente. Porque, de facto, não está à venda em todo o lado. Não é? Está quase. Enfim, como deve calcular, São Miguel tem 70 km de largura, de comprimento e 10 de largura, não é? Daí que nós conseguimos ter 32 hectares de chá, que, enfim, para a ilha é um bocado,
E em termos de toneladas, às vezes fazemos 40 toneladas. Daí que não podemos ter o chá em todo o sítio. Enfim, a nossa venda aqui no continente tem aumentado bastante. Claro, isto porque a procura também, não é? Pois, para a procura, enfim, agora nunca vai-me calada, que é, provavelmente, o Chá Gorriana foi a empresa que foi tomada pelos trabalhadores no 25 de Abril. Claro. Porque o nosso depósito era aqui, e aqui foi tomada pelos trabalhadores e perdemos o nosso mercado. Mas agora, acredito só recuperar, temos muita gente, exatamente, temos muita gente a querer saber mais sobre este chá, o chá plantado em Portugal, especificamente nos Açores, na Confraria do Chá e na página do Chás Gorriana, certamente terá mais informação e poderá comentar desde que haja, de facto, produção. Muito obrigada por terem estado aqui connosco, saímos daqui para um belo chá. E nós, e que sabe tão bem com este frio, nós prometemos voltar amanhã quando forem 2 da tarde e vamos, afinal, esclarecer de que é que se fala quando se fala de maçonaria. Eu conto consigo às 2 da tarde. Até já.